Oi, gente. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Engenharia de Tráfego, CIV 0164. Aqui é a professora Cristina Badi. Então, nós, mais uma vez, vamos nos atentar a essa unidade 4, né, projeto de interseções. E, a partir de então, vou passar a bola para o professor Adenilson. Então, vamos ver nessa questão do projeto geométrico qual um roteiro para o projeto de interseções, né? Quais são os dados funcionais? Então, o primeiro é a classificação funcional das vias que se intersectam. Então, a gente tem o tipo de via urbana, né, ou rural. E aí a gente tem as velocidades máximas em cada via. Via de trânsito rápido, 80 km por hora, vias arteriais 60 km por hora, vias coletoras 40 km por hora e vias locais 30 km por hora. Eu acho que eu já conversei com vocês sobre isso, mas essa questão da velocidade ela é importantíssima, porque a cada aumento de velocidade, pode ser a cada 10 km por hora que se aumenta na velocidade, a segurança também diminui muito, né? Então, a maioria das vias aqui em Macapá, nós já passamos para a época ainda que eu estava na CETEMAC, de 60 para 50 km por hora, e com isso nós conseguimos fazer com que Macapá, que no início de 2013 era a capital que mais matava no trânsito, para que em 4 anos a gente reduzisse para a terceira que menos matava no trânsito, né? Claro que não foi só a questão da redução da velocidade. Nós colocamos mais 72 semáforos em interseções, sinalizamos, melhoramos a iluminação em vias onde tinham acidentes, melhoramos a fiscalização, trabalhamos com educação no trânsito, mas esse conjunto de ações, essa questão da redução da velocidade nas vias, ela é fundamental. E nas vias rurais, né, você tem rodovias de pista dupla, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas e 90 km para demais veículos. E em rodovias de pista simples, né, 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 km para demais veículos e 60 km para estradas. Eu participei de um estudo da ANTP em que se verificou que a maioria, né, eu não me lembro agora exatamente o percentual, de acidentes nas rodovias rurais, elas estavam por conta das rodovias, das estradas, né, e rodovias que passavam no meio da cidade, né? Então, você tem aqui no Amapá várias cidades em que as rodovias, né, elas também interceptam as cidades. Então, estudar, né, como que se dá, qual é a velocidade, essas são as velocidades máximas, mas vocês podem reduzir a velocidade com sinalização, principalmente sinalização vertical, né, gente? E aí a gente tem, né, um gráfico do sistema expresso, arterial, coletor e local, você mostrando que na medida em que a acessibilidade aumenta, a mobilidade diminui, mas isso não é problema, não vejo como problema. Bom, continuando ainda o roteiro para o projeto de interseções, né? Quais são os dados físicos? A gente tem que ter uma planta topográfica, plana e altimétrica da área, e as escalas usuais são 1 para 500, 1 para 1000, e interseções em 2 níveis, e 1 para 200 nas áreas urbanas. E dados do tráfego, que é a definição do ano de projeto, né? Normalmente é o 10º ano de projeto, segundo o DENIT.
o volume médio diário, VMD, o volume do horário de projeto, VHP, o fluxograma indicativo das diversas correntes de tráfego, o tráfego de pedestres e ciclistas e os dados de acidente. E mais recentemente, na Europa, até o fluxo de animais cruzando as pistas, eles são sinalizados em muitas rodovias, até túneis, né, para que os animais consigam fazer a travessia das vias ou das rodovias. E os dados econômicos, né, quanto que vai custar a construção. Então vamos lá para os dados de tráfego. Definição do ano de projeto, 10º ano, segundo o DENIT. Então, projetar uma rodovia em condições ideais consiste em planejá-la com características para atender a máxima demanda horária prevista para o ano de projeto, geralmente considerado como o 10º ano após a conclusão das obras programadas. Em tal situação, em nenhuma hora do ano ocorreria congestionamento. Há problemas ao considerar essa premissa? Contrapartida, o empreendimento seria antieconômico, pois a rodovia ficaria superdimensionada durante as demais horas do ano. O volume médio diário, o volume horário do projeto. Esses dois volumes dizem respeito ao tráfego de veículos. Então, nós temos os veículos de projeto, veículos de passeio, né? VP, veículo de passeio leve, CO, veículos comerciais rígidos, CR, veículos comerciais articulados, O, representa os veículos comerciais rígidos de maiores dimensões que o veículo CO básico, como ônibus de longo percurso e de turismo e caminhões longos. Então, aí nós temos as velocidades de projeto para cada característica de veículo. Então, tem o VP largura 2.1, do CO 2.6, do O 2.6, do SR, veículos comerciais articulados, 2.6. E temos o comprimento, né, do VP 5.8, dos veículos comerciais rígidos 9.1, O 12.2, SR comerciais articulados 16.8 e o raio mínimo da roda externa dianteira. Do veículo de passeio leve 7.3, CO 12.8, O 12.8, SR 13.7 e o raio mínimo da roda interna traseira. Do VP 4.7, CO 8.7, O 7.1, SR 6. Qual a importância do veículo de projeto? Vocês imaginam? Olha, vocês veem aqui nessa figura o veículo de projeto, né? Na primeira imagem, se vê a trajetória do balanço dianteiro, a segunda linha achurada, a trajetória da roda dianteira esquerda, internamente a trajetória da roda traseira direita, e você tem aí os raios, né? Tem a trajetória do balanço traseiro. Isso para o veículo de projeto. E aí, na figura esquerda, você tem as outras medidas. Vocês imaginam a importância disso? Olha aqui a importância da sinalização, né, e do veículo de projeto. Vocês já devem ter visto inúmeros acidentes em São Paulo, né, onde ou não há sinalização, né, ou não há fiscalização. E aí a gente tem problemas terríveis, acidentes, inclusive com mortes ou com grandes prejuízos econômicos, quando você não sinaliza, né, aqui tanto no Rio quanto em São Paulo, o teu
limite máximo de altura, teu raio de giro, né, teu tipo de carga que pode circular por ali. Tá? E isso causa grandes transtornos, perdas, mortes e congestionamento. Bom, o volume médio diário, segundo o DNR, é o volume médio de tráfego que ocorre em determinada seção da via de dado conjunto de dias, né, em determinado período. A equação 2.1 mostra como obtê-lo. Aí você tem os veículos que trafegam naquele trecho durante um período T, número de dias observado. Volume horário de projeto. Para o dimensionamento da capacidade e avaliação operacional de rodovias, as curvas de distribuição de volumes horários de tráfego são usadas para a determinação do volume horário de projeto. Como regra geral, busca-se estabelecer o VHP como um volume correspondente a picos que possam ser regularmente observados em um ano de operação. No Brasil, o volume da 50ª hora, quando se tem contagens mecanizadas permanentes. Então, nós temos aí o nosso K, que é 0,0800. Então, eu tenho o gráfico, né, com o número de horas do ano, que é um exemplo de determinação do coeficiente da enésima hora. Aí o meu Kn, que é o Vn sobre o Vdm, onde o Kn é o coeficiente da enésima hora e o Vn é o volume da enésima hora em veículos por hora. Quando se dispõe de contagens horárias contínuas em uma rodovia, que abranjam um período de um ano inteiro, pode-se determinar o volume horário a ser usado no projeto através do critério denominado curva da enésima hora. Essa curva consiste na ordenação decrescente de todos os volumes horários anuais expressos em percentagens do volume médio diário VMD, designado como um fator K. Para o Brasil, o principal valor disponível é o fornecido pelo DENIT em 2006, que recomenda a adoção do fator K igual a 8,5% do VDM em rodovias rurais, quando não há informações precisas de tráfego. Aí a gente tem um fluxograma indicativo das diversas correntes de tráfego, onde eu tenho o volume horário do projeto no período das 9 às 10 da manhã, em duas vias, né? Aracaju e a Sindrolândia. Você tem todos os fluxos, né, em unidades de carro de passeio por hora, UCP hora. Então, eu tenho P, tipo de veículo PCO, SR, RE, M e B, com o fator de equivalência 1, 1,5, 2, 1 e bicicleta, né, meio. Aí vamos para os tipos de interseção pelo DENIT. Mínima, interseção sem controle especial, trechos com baixo volume de tráfego, né? VP de 300 UCP por hora e o VS de 60 UCP por hora, em que VP é a via principal, o VS é secundária e a UCP é a unidade de carro de passeio. Interseções tipos, né? Interseções com 3 ramos, né? São as chamadas interseções em T, também chamadas de entroncamentos. Interseção na qual 2 ramos
são interceptados por um terceiro ramo. E aí vocês podem ver a via principal, né, chamamos de VP, e a via secundária em VS. Interseções de 3 ramos, os vários tipos aí na figura das interseções em 3 ramos. Tá? Você vê que elas podem ir em várias complexidades, né, gente? Interseções com 3 ramos em Y. Tá? Interseções com 4 ramos, locais onde 2 vias se cruzam. Podem ser ortogonais, né, com ângulo entre 75 graus e 105, ou esconsas, com ângulos menores que 75 graus. Aí na figura vocês podem observar a interseção em Y. Interseções aí com 4 ramos, as figuras, com ramos múltiplos, quando a quantidade de ramos é maior ou igual a 5, tá? Vocês podem notar que a complexidade ela vai aumentando. Desculpem aí alguns erros que a gente tem não é múltiplos, é múltiplos. Interseções em gota, né? A solução com ilha direcional, chamado de gota, na via secundária para disciplinar movimentos de giro à esquerda. Ela tem o formato, né, de uma gota. Aí todos os... Mais uma figura. Canalizada. Solução em que os movimentos são definidos com o uso de sinalização horizontal, ilhas e outros meios com o objetivo de minimizar conflitos. Tá? Então, podem ver na figura uma imagem, né, de uma canalização aí com ilhas. Rótula ou rotatória são interseções em que o tráfego se move ao redor de uma ilha central, bom para interseções com 5 ou mais aproximações, e as condições de uso são fluxo de tráfego iguais em todas elas, áreas extensas e planas, pouco movimento de pedestres, distância entre aproximação que permitam entrelaçamentos. Vocês veem aí a figura de uma ilha. Tá? Mais uma. Rótula vazada, solução em que as correntes diretas da via principal atravessam uma ilha central, em torno da qual as demais correntes circulam no sentido anti-horário. Interseção em níveis diferentes, também chamadas de intercâmbios. Tem como principal função a eliminação dos conflitos de cruzamento e de conversão à esquerda. Desculpem, eu acento à esquerda. Boa solução quando ocorrer a interseção entre 2 rodovias com alto volume de tráfego e podem ser de 2 tipos, cruzamento e interconexão. Cruzamentos em diferentes níveis sem ramos, quando não há trocas de fluxo de tráfego entre as rodovias que se interceptam, ou seja, no cruzamento não há ramos de conexão. Tem a passagem superior e a passagem inferior. Tá aí na foto um exemplo. Interconexão. Cruzamento em desnível que possui ramos que conduzem de uma via para outra. Aí eu tenho vários tipos de interconexão. Em T ou Y, diamante, trevo completo, trevo parcial, direcional, semidirecional
e giratório. Então vamos ver interconexão, cruzamento em desnível que possui ramos que conduzem de uma via para outra em T ou em Y. Tá? Tipo A, quando uma das correntes de tráfego de um ramo executar giro próximo de 270. A interconexão é designada por trombeta. É a figura de uma trombeta, né, para quem conhece. Tipo B. Tá aí a imagem. Vantagens. Requer uma única obra de arte, não existe entrelaçamento, tem uma alta capacidade de tráfego e movimentos semidirecionais a grandes velocidades. Diamante. Aí vocês estão vendo essa interconexão formato de diamante. Segundo os investigadores, esta solução superioriza-se a qualquer outra, sendo capaz de reduzir acidentes fatais em mais de 60% e o número total de acidentes em 1/3. Aí nós temos uma interseção em diamante divergente. Mesma imagem. Vantagens. As rampas de saída localizam-se antes da obra de arte. As rampas de entrada localizam-se depois da obra de arte. Uma estrutura relativamente econômica, requer pouco espaço fora da área da rodovia. Eu tenho conexões por rampas diretas e evita entrelaçamento na estrada principal. Entradas e saídas simples. Desvantagens. Muitos pontos de conflito na rodovia secundária, possibilidade de manobras erradas, requer canalização de tráfego na rodovia de cruzamento. Caso haja sinalização, é requerido um semáforo de 3 fases. Eu tenho poucas possibilidades de alargamento futuro na estrutura. Trevo completo. A imagem e a figura. Os trevos são quase sempre usados quando pelo menos uma das rodovias classificada como autoestrada ou via expressa, embora possam ocasionalmente serem usadas em cruzamento entre duas ruas de superfície. Aí vocês têm o trevo completo. Vantagens: fluxo contínuo e natural para todos os movimentos, não conduz a movimentos errados na via, sinalização semafórica desnecessária e pode ser construído por fases. Desvantagens: exige grandes áreas, capacidade limitada em função do entrelaçamento, exige acessos separados para a via de cruzamento, apresenta comprimentos insuficientes de vias de desaceleração em geral. Trevo parcial. Aí temos uma imagem do trevo parcial e a fotografia. Semidirecional. A imagem e a fotografia do semidirecional. São entroncamentos rodoviários que usam separação em nível e tipicamente uma ou mais rampas para permitir que o tráfego em pelo menos uma rodovia passe pelo entroncamento sem interrupção de outros fluxos de tráfego. É uma imagem no Texas.
E aí, uma imagem do Rodoanel sobre a rodovia Fernão Dias, em São Paulo. E giratório, interconexão que utiliza a rótula na via secundária. Usualmente são adotadas quando existem 5 ou mais ramos e os movimentos de entrecruzamento são toleráveis. Apresenta algumas desvantagens, como uma sinalização complexa, elevado custo de construção e necessidade de grande espaço para a implementação. Tem aí a figura, outra figura. Aí em Santa Rosa, né? E aí, né, o gráfico para a escolha da interconexão. Você tem um gráfico do fluxo da via secundária, na vertical, e na horizontal o fluxo da via principal. E aí vocês têm em vermelho, né, com prioridade até a separação em níveis lá em cinza. E o espaço em verde é a rótula com sinalização semafórica. E aí a proposta, né, o problema, né, do engenheiro de tráfego é na escolha da interconexão a ser aplicada. E isso entra várias questões, né, inclusive a questão do custo da obra mais adequado. Aí vocês têm as recomendações para a definição do tipo de interseção em áreas rurais pelo DENIT, né? Projeto especial, interseção em trevo, diamante, grades em 2 níveis, interseção canalizada, fechar ou separar em 2 níveis, interseção em níveis simples, fechar ou separar em 2 níveis. E aí vocês também têm à direita as características, né, expressas, o critério de classificação. Aí vocês têm todas a classe de projeto 1, 2, 3 e 4, classe 1 A ou B, classe 2 pista simples, classe 3 com pista simples, classe 4 A e B com pista simples, e os critérios de classificação com os volumes médios diários, tá? Há pouco vocês viram a discussão aqui em Macapá da construção ou não de um viaduto ali na rotatória da Eudemar Maia. Eu espero que vocês discutam isso nos trabalhos que vão apresentar. E é muito importante e também uma área bastante produtiva para vocês se adentrarem, né, na carreira de engenheiro, é a viabilidade técnico-financeira de cada tipo de implantação. E ainda temos a seleção do tipo de interconexão, baseada no tipo das vias interceptantes, também agrupadas em rural e urbana, e apresentada aí no quadro seguinte. Então, nós temos as vias locais, arteriais expressa, né? E a interceptação em rural e urbana, o trevo, quando você aplica o trevo, diamante simples, ou seja, direcional, tá? A fonte é João Fortini Albano. E aí as referências bibliográficas, né? Temos o DNR, Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, Engenharia de Estrada, Projeto Geométrico da Engenharia Civil lá da Federal do Paraná, Estradas de Rodagem, Projeto Geométrico da Universidade de São Paulo, em São Carlos. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado dessa parte teórica
da disciplina Engenharia de Tráfego, e a seguir a gente vai passar para a parte prática. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fique em casa.